Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre o Plano Nacional do Livro e da Leitura. Nosso convidado é o professor José Castilho, secretário executivo do Plano e também diretor-presidente da Fundação Editora Unesp. Professor Castilho, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre a questão da leitura no Brasil. Professor, dando esse panorama, o senhor enquanto secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura, como que está o hábito de leitura do brasileiro, professor? Nós temos, na verdade, um problema a superar. A questão da leitura é algo estratégico para qualquer país, principalmente nesse tempo em que nós falamos da era da informação e a era do conhecimento. Sem a leitura, nós não temos como realizar esse conhecimento e muito menos nós temos como realizar a simples informação. Porque nós temos um hábito, na verdade, de entender a questão da leitura como se fosse uma simples operação alfabética, onde você decifra as letras, decifra as palavras, junta essas palavras e entende o que está dito. Na verdade, a concepção de leitura mais contemporânea, aquela que de fato vale, é aquela leitura em que você consegue ler um texto, uma página inteira, por exemplo, de um jornal, de uma revista, de um livro, e entender exatamente o que o autor quis lhe passar. Que é esse processo da significação, da interpretação do texto, e não meramente a codificação das letras que ali estão postas. Exatamente. Você não pode simplesmente fazer uma decifração do que está escrito nos caracteres. Você tem que entender o sentido daquilo. E é exatamente isso que nós não temos. E a situação é muito grave. Há 15 anos, quando começou a pesquisa do analfabetismo funcional, que é justamente aquele que foi alfabetizado, identifica as letras, mas não entende o que está escrito, não compreende o significado do que está escrito, demonstra que apenas 25% dos brasileiros alfabetizados são leitores plenos, ou seja, eles têm consciência e sabem tirar significado daquilo que ele está lendo. Isso é muito grave para o país, não é? E atinge todas as classes sociais, atinge todas as categorias econômicas, atinge inclusive a própria universidade. Há uma estimativa de que 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Isso é uma tragédia para o país. É uma situação grave. Então, é uma situação bastante grave. Nós temos um índice que varia entre 1,2, 1,8, se entrar aí os livros escolares, chegamos a 4 livros lidos ao ano, na média dos brasileiros, mas você vê que essa média é muito relativa, não é? Do ponto de vista da pesquisa, ela tem que ser ainda mais aperfeiçoada. Isso são livros em que os entrevistados declaram que leram. Mas quando nós chegamos, em alguns momentos cruciais da vida do país, quando se realmente vai fazer a medição da qualidade da leitura, como no caso do Índice Nacional do Analfabetismo Funcional, ou quando nós temos um exame, como tivemos agora do Enem, em que 500 mil de jovens não conseguiram fazer a prova de redação, porque simplesmente não conseguiram escrever, nós temos realmente um problema estratégico gravíssimo para o país. E dentro desse problema estratégico é importante que se pense as soluções para esse problema, e o Plano Nacional do Livro e da Leitura vem nessa direção. Exatamente. O Plano Nacional do Livro e da Leitura, que começou em 2006, ele foi fruto de um ano de muita agitação em torno desse problema da questão da leitura no Brasil, não apenas no Brasil, mas em 19 países da região ibero-americana, inclusive Portugal e Espanha, e muitos países da América Latina, inclusive México, e nós trabalhamos nesse ano 2005, digamos assim, para agitar o problema, para levantar o problema da questão da leitura como não apenas algo necessário, né? É bom isso para a alma, é bom para o relacionamento, é bom para a conversação, é bom para você se entender com as pessoas, mas também a partir desse aspecto que nós estamos trabalhando sempre com uma ideia de desenvolvimento sustentável. Você já deve ter entrevistado muitas pessoas que trabalham com essa questão. Temos sustentabilidade, a economia que é a sustentável, a sustentabilidade, todo mundo fala muito disso hoje. A sustentabilidade do conjunto do mundo desenvolvido se dá pela compreensão da palavra, se dá pela
leitura, porque quando nós falamos de leitura, nós estamos falando da leitura, da escrita, da comunicação. Essa questão, portanto, em 2006, ela começou a ser desenhada no Brasil como política de Estado. Ela começou a ser entendida como algo que não é apenas um programa que tem que ser feito. Não algo é de que governo, começa, é de Estado, é importante frisar isso. Isso é importante, você tem toda a razão, Maíra. Quando nós falamos de uma política de longo prazo, nós temos que falar uma política de Estado. Não é que depois de 4 anos muda o governo, muda o presidente da República, o governador, o prefeito, para e começa de novo. Não, nós estamos falando de um problema que, para ser superado, ele precisa ter uma continuidade. Um planejamento, uma estratégia. E é isso que é o plano. O plano é uma estratégia para que nós saiamos, inclusive o conjunto dos países da América Latina, nós consigamos sair dessa situação de subalternidade em relação aos países mais desenvolvidos, onde os índices de leitura são muito grandes. Não é? E o plano trabalha exatamente isso. Não é? O plano trabalha bastante, professor, com essa dimensão do livro, da leitura, por uma questão de cidadania, de cultura, de educação. E essa perspectiva mais ampla ela é fundamental para a gente sair daquele nível que a gente disse de mera decifração das palavras. Exatamente. Porque, antes de tudo, se nós pensarmos que a questão da leitura é uma questão de inserção do cidadão dentro da sociedade, é colocá-lo para dentro das nossas relações políticas, sociais, econômicas, nós temos que pensar que isso é um direito. Como nós temos o direito de votar, como nós temos o direito ao transporte, à saúde, à educação, o direito à leitura é um direito que a cidadania precisa reivindicar. Porque é o meu direito de entender você me entender, de eu entender o outro. Então, esse direito é o primeiro ponto, e nós costumamos dizer que o direito à leitura é a primeira porta de acesso aos outros direitos, porque lhe faz, entre outras coisas, ter a capacidade argumentativa de reivindicar. Não é? Lhe traz a capacidade argumentativa de entender perfeitamente o que o outro está dizendo. Mas ainda falta uma compreensão desse potencial, dessa dimensão cidadã que a leitura exerce. Um outro aspecto que eu acho interessante, Maíra, lembrar a vocês, é que o plano também trabalha com, digamos assim, com 4 alicerces, sobre o qual as outras ações acontecem. O primeiro alicerce é que nós não podemos trabalhar apenas a questão da leitura na área de educação, e muito menos, como acontece, aliás, pelo Brasil todo, apenas com os professores de português, nas escolas, por exemplo. Não, a questão da leitura é uma coisa que tem que abranger todos os segmentos, abranger toda a área educacional e abranger também toda a área cultural. A palavra, a compreensão da palavra passa por todas as artes, passa por todas as manifestações culturais do ser humano. Então, uma dos alicerces é exatamente que o PNLL parte do binômio educação e cultura. Nós estamos trabalhando com essas 2 grandes áreas da humanidade, a educação e a cultura, nós não conseguiremos alavancar o plano. O outro alicerce é exatamente o Estado e a sociedade. Não dá para dizer apenas, hoje, com todo esse problema acumulado que nós temos, que isso é apenas uma questão de governo, uma questão para o Estado resolver, a prefeitura, o Estado ou a federação. Nós temos que colocar a sociedade dentro desse aspecto. E não precisa nem colocar, a sociedade já está. A maior parte das manifestações de incentivo à leitura, organizando a população, fazendo exatamente a mediação da leitura que a gente tanto preza, é feita hoje muito mais pela sociedade civil do que pelo Estado, nos seus níveis todos. Então, são esses 2 alicerces que dão, digamos assim, a base de sustentação para que nós tenhamos, de fato, uma esperança de ter, em curto prazo no Brasil, esse plano nacional de leitura. O senhor comentou das 4 dimensões, sendo a primeira delas esse acesso por meio do livro, da leitura, nas diferentes áreas do conhecimento. Mas das outras dimensões a gente fala sobre elas daqui a pouco. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta.
Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o diretor-presidente da Fundação Editora Unesp, o professor José Castilho, que é também o secretário executivo do Plano Nacional do Livro à Leitura, e é sobre ele que nós comentamos aqui no programa. Professor, pensando nessas 4 dimensões que o senhor terminou o último bloco comentando, falando primeiro dessa democratização do acesso ao livro à leitura nas diferentes áreas do conhecimento, para propiciar essa questão da sustentabilidade por meio do livro. E nós temos as outras dimensões que falam sobre a leitura e a formação de mediadores, a leitura enquanto um valor simbólico e a economia do livro também, que é essa questão econômica que perpassa também a própria produção e a disseminação desse livro. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essas 3 dimensões, de que forma que elas entram nessa polarização que o senhor colocou, né, polarização positiva, né, que não é dualidade, entre o Estado e a sociedade, né, e entre a educação e a cultura. Perfeito. Então, a partir desses 2 grandes alicerces, o plano construiu 4 eixos, grandes eixos de atuação, de onde de cada eixo saem programas, projetos, ações que são executados tanto pelos estados quanto pela sociedade civil. Na verdade, é uma grande ambição que nós estamos falando, né, Maíra? O plano, ele procura trabalhar todas as dimensões da leitura, que vai desde o escritor até o leitor, passando aí pelos editores, pelos livreiros, pelos bibliotecários, pelos mediadores de leitura. Então, quando nós falamos dos 4 eixos, nós estamos falando exatamente de uma movimentação de centenas de pessoas que estão na cabeça desses processos e muitas vezes de milhares de pessoas que estão fazendo a leitura em algum desses eixos. Então, explicitando um pouco melhor. No caso do primeiro eixo, que talvez hoje, no caso do Brasil, é o mais importante, junto com o segundo, que é exatamente a democratização do acesso. Muitas vezes eu escuto a expressão: o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não lê. O que eu digo é o seguinte: o brasileiro ainda não tem acesso ao livro e à leitura. Muitas vezes nós nos esquecemos, principalmente nós que estamos mais aqui no Sudeste, que é o lugar que mais concentra livrarias, por exemplo, são 60% das livrarias brasileiras estão no Sudeste. De regiões imensas do país, como o Norte, por exemplo, que tem 2% de todas as... Essa desigualdade social e econômica reflete nesse acesso totalmente, Maíra, totalmente. Então, o que nós temos? Uma dificuldade do brasileiro, do cidadão, dos nossos 200 milhões de pessoas, a chegar à leitura. Seja por intermédio das livrarias, seja por intermédio das bibliotecas ou de qualquer outro meio. Então, a democratizar o acesso, em última instância, é fazer chegar simplesmente o livro às mãos do leitor. Isso é muito importante. O governo brasileiro, principalmente o Ministério da Educação, tem um enorme, talvez o maior programa de distribuição de livros gratuitos do mundo, por intermédio das escolas. Mas isso também não basta, só apenas chegar o livro. Nós precisamos ter o segundo eixo, que é a mediação da leitura, a formação de mediadores de leitura. Por isso que eu digo que hoje, no Brasil, pela situação que temos, o primeiro e o segundo eixo talvez sejam aqueles mais importantes no sentido de fazer acontecer o plano. Porque você tem, primeiro, no eixo da democratização, o livro chegando às mãos do leitor. E quando eu falo do livro, não é apenas o livro em papel. É o livro digital, são todos os meios que nós temos hoje pela leitura. Nas diferentes plataformas. Nas diferentes plataformas. O segundo ponto é a mediação, que acontece por onde? Na família, nas bibliotecas, na escola, na igreja, em qualquer lugar que exista uma pessoa, seja ela um profissional da área ou não, que goste da leitura, que lê em voz alta para aquele que ainda não sabe ler, e aí eu falo desde uma criança até uma pessoa de idade que não aprendeu a ler, que faça o incentivo, que indique, que comente, que tenha isso no seu hábito, no hábito do seu dia a dia, não é? Muitas vezes eu converso com pessoas, jovens casais, eu gostaria muito que meu filho lesse, o que eu preciso fazer? Eu falei: leia você primeiro, né? Mostre que você lê em casa, torne isso algo do teu cotidiano para a tua criança ver você ler, né? E a partir disso aí, certamente ela começa a desenvolver aquele interesse que pode se tornar um gosto, não é? Então, esse movimento é que nós estamos buscando no eixo da democratização do acesso e na formação de mediadores, com forte ênfase nas bibliotecas, sejam as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, as bibliotecas comunitárias,
nós temos que fazer um esforço de fazer chegar o livro às pessoas, principalmente de maneira o mais barata ou gratuitamente possível. O terceiro eixo é exatamente a valorização da simbologia de tudo isso. Não é? São valores simbólicos que devem se afirmar para que quando eu recebo um livro, seja de presente, seja eu comprando numa banca, numa livraria, retirando de uma biblioteca, eu saiba que eu estou levando uma parte das relações humanas comigo. Não é? Porque a valorização que eu vou dar nesse objeto é a valorização da leitura, é a valorização de falar sobre ele com outra pessoa. Então, valorizar simbolicamente, o que é o terceiro eixo, é dar exatamente a importância à leitura que ela merece no contexto. Nós estamos aqui, eu e você, e mais aqueles que nos ouvem e nos veem, e mais os técnicos aqui da TV Unesp, nós estamos exatamente no terceiro eixo. Nós estamos dando importância e valor simbólico à questão da leitura. E isso socializando é fundamental. essa E socializando essa leitura. Não é? Então, esse é o terceiro eixo onde a imprensa tem uma grande responsabilidade na comunicação de tudo isso perante a população brasileira. E o quarto eixo, que é o apoio à economia do livro. Porque nada disso acontece se não existir o livro, seja ele em qualquer suporte. Então, para isso, nós precisamos dos autores, que têm seus direitos autorais pagos, nós precisamos das editoras, nós precisamos das livrarias, das distribuidoras, todos os profissionais dessa rede. Toda uma cadeia produtiva. Toda uma cadeia produtiva. Não é? Nós precisamos também, então, incentivar essa economia do livro, porque senão também, se cada país, se cada nacionalidade também não tiver as suas editoras valorizando a produção dos seus autores, daqui a pouco nós estamos simplesmente lendo aquilo que se produz em outros países que vão cuidar disso. Não é? Muitos países africanos, por exemplo, dependem de editoras do exterior para poder ter a leitura dentro dos seus próprios países, inclusive do Brasil. Não é? Os países africanos de língua portuguesa, que têm grande dificuldade econômica em tornar o país também um produtor industrial de livro e materiais de leitura. Então, depende dos outros. Então, nós não podemos esquecer, quando falamos no Plano Nacional do Livro e da Leitura, de pensar também no apoio a toda essa economia que hoje tem um nome um pouco mais charmoso, mas que diz daquilo que nós estamos dizendo, que é a economia criativa. Não é? Professor, e pensando nessa dimensão, né, do Plano Nacional do Livro da Leitura, nesse impacto na sociedade, nós conversamos com a coordenadora da Economia do Livro do Plano Nacional do Livro da Leitura, Suzete Nunes. O Plano Nacional de Livro e Leitura, o PNLL, dentro do âmbito das políticas do Ministério da Cultura, ele funciona como uma espécie de carta de navegação para nossas políticas. Né? O plano, dentro do seu papel de documento de referência, documento norteador das políticas de livre leitura no Brasil, ele é um ponto uma instância de articulação e de mediação entre o poder público e a sociedade civil. Então, o plano media as políticas, né, de interesse público com os atores da cadeia criativa, mediadora e produtiva do livro. No âmbito do MINC, nos últimos anos, a gente tem trabalhado dentro dos 4 eixos do PNLL. A democratização do acesso, a formação de mediadores, o desenvolvimento da economia do livro e o desenvolvimento da leitura como seu papel seguinte. Temos avançado em alguns programas relativos à democratização do acesso, com implantação e modernização de bibliotecas. Temos avançado no âmbito também das políticas de livro voltado para o desenvolvimento do mercado, da cadeia produtiva do livro, né? Através das bolsas de fomento da literatura, incentivo ao Circuito Nacional de Feiras de Livro. Temos ampliado a nossa presença no exterior, fortalecendo a literatura brasileira. Tivemos várias participações em eventos internacionais. Nós temos muitos desafios ainda pela frente. Entendemos que o que fizemos ainda é muito tímido, muito pouco do ponto de vista de uma política de Estado. Nesse momento, atualmente, é também como é que a gente pode empreender esforços para dar conta de um grande desafio, que é o desafio
de reduzir os índices de analfabetismo no país, né? Índices tão elevados, e há uma necessidade muito grande da gente de leitura chegar com essa formação no campo da mediação de leitura, dentro e fora da escola. A gente precisa, de fato, ter uma ação estruturante, ampla, de mobilização social nesse aspecto, né? De como a gente pode reduzir essa dívida social e histórica com a leitura nesse país. Acredito que a gente tem aí um grande desafio pela frente, que é contínuo, né? Que é de médio e longo prazo. Professor, diante de todas essas contribuições, o Plano Nacional do Livro ele tem vários desafios pela frente, mas sobre eles a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o Plano Nacional do Livro e da Leitura com o professor José Castilho. Professor, dentro dessa dimensão que nós comentamos sobre as ações, aqui se propõe o Plano Nacional do Livro e da Leitura, é possível que em breve ele se torne uma lei, seja institucionalizado, e isso é de grande contribuição para a sociedade, para a luta que vocês têm feito à frente do Ministério da Educação e também do Ministério da Cultura. Exatamente, esse é um dos grandes objetivos de 2015, está chegando ao Congresso Nacional. É o projeto de lei do Plano Nacional do Livro e Leitura, que instituirá, assim que aprovado no Congresso e sancionado pela presidente Dilma, o plano como política de Estado. Isso é fundamental porque orientará o Brasil todo, em longo prazo, exatamente em tudo que nós falamos até agora, não é? E será o nosso norte para o livro, para a leitura, para a literatura e para as bibliotecas e para um país de leitores. E aí, pensando nesse país de leitores, algumas ações já são fomentadas por vocês e que vão ainda somar a essa questão da lei agora em 2015, como o Prêmio Viva Leitura, ações juntas às bibliotecas. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as contribuições que essas ações mais pontuais e diretas têm tido dentro da dimensão do plano. Perfeito. É importante dizer que o Plano Nacional do Livro e Leitura, a responsabilidade federal dele é do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Não é? São os dois ministérios que, inclusive, nomeiam o próprio secretário e o coletivo de dirigentes do plano. Esses dois ministérios têm ações muito diversas, cada um na sua área de atuação, mas trabalham principalmente com editais. Não é? Temos desde, no caso do Ministério da Educação, que faz um imenso programa de leitura, não só dos livros didáticos, mas também com a biblioteca do professor, distribuindo literatura, distribuindo livros de história, de sociologia, enfim, para o Brasil todo, nas escolas, formando professores e também os alunos. Temos na área do Ministério da Cultura uma série de projetos e editais que obedecem exatamente à lógica dos 4 eixos do plano, a democratização do acesso, para dar um exemplo. Nós tivemos já, todos esses últimos anos, vários projetos que criaram condições de modernização das bibliotecas brasileiras e até de implantação. Não é? É importante dizer, Maíra, que no começo do Plano Nacional do Livro e Leitura, quando começou a esse trabalho, em 2003, 2004, em que, dos primórdios, já se pensava em que cada município brasileiro deveria ter a sua biblioteca. Não é? Então, quando tudo isso começou, existiam quase 1.800 municípios que não tinham bibliotecas. Hoje, nós podemos dizer que é apenas digamos, 10 ou 20 municípios que não têm a sua biblioteca por uma série de razões que não dizem respeito exatamente à questão do Ministério da Cultura, mas mais por problemas locais. Então, há um esforço enorme. E tudo isso é feito por editais do Ministério da Cultura, as bibliotecas, o apoio a feiras de livros, a encontros literários, a promoção de autores no Brasil, no exterior. Não é? Acabamos de ter agora, no mês de março, a presença do Brasil na Feira do Salão de Paris, com 47 escritores. Nós temos uma série de atividades que caracterizam esse forte empenho do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação no incentivo à leitura. E o mais importante que tudo isso, há um desdobramento nos estados, pelas secretarias de Cultura e secretarias de Educação, e também nos municípios, que cada vez mais criam os planos estaduais do livro e leitura e os planos municipais do livro e da leitura. Isso tem repercutido também dentro de editoras,
como a Fundação Editora Unesp. Então, o senhor também, enquanto secretário executivo do Plano e também diretor-presidente da Fundação Editora Unesp, gostaria que o senhor comentasse como que, concretamente, a Fundação Editora Unesp ela vem caminhando na direção de propiciar essa democratização, a formação desses mediadores, pensando na economia do livro também, professor. Perfeito. A grande contribuição da Editora Unesp é exatamente estar participando desde o início, não é, do Plano, atuando diretamente por meu intermédio, como presidente da Fundação e secretário executivo do Plano. É importante dizer que o Plano leva a sério, e o governo está levando a sério a questão da sociedade e Estado. Tanto é que o dirigente do Plano Nacional do Livro e Leitura, que é o secretário executivo, no caso que eu exerço, é uma função da sociedade civil. Eu não sou funcionário do governo federal. Sou professor da Unesp, presidente da editora da Unesp. É uma função de colaboração da nossa universidade, acho importante dizer isso aqui na TV Unesp, com o governo federal e com o Brasil todo na construção da leitura. Então, a Fundação, eu dedico parte do meu tempo a esse plano, semanalmente, quase toda semana estou em Brasília, em algum lugar do Brasil, fazendo palestras, incentivando os planos estaduais e municipais, esclarecendo as questões, e parte da semana me dedico normalmente às minhas atividades na Fundação Editora da Unesp. Administrativamente e também administrativamente, como acadêmico, como editor. Então, isso é um trabalho que nós levamos junto ao governo federal, exatamente por essa colaboração da Unesp. E como a Unesp dá essa contribuição, também outras empresas, outras universidades, a sociedade civil está colaborando bastante para que esse plano vá à frente. No caso da Editora Unesp, você sabe que nós temos quase uma fixação na democratização do acesso. Talvez nós sejamos uma das maiores editoras da América Latina a fornecer, por exemplo, 400 livros para download gratuito, produto dos nossos professores, livros editados, livros selecionados, livros que fazem parte do cotidiano hoje, acredito, de milhares de estudantes no Brasil todo e até no exterior, né? Então, nós temos a preocupação de fazer que os nossos livros cheguem também à ponta, cumprindo essas quatro dimensões. A livraria virtual, a livraria da Praça da Sé, a livraria móvel, ou seja, essas dimensões nós vivenciamos, né? E talvez por isso que a gente tenha tanto entusiasmo de repartir, tornar o dia não de 24, mas de 48 horas, e estarmos também lá dentro dessas ações no nível federal, nos estados, nos municípios. E que a gente possa ter cada vez mais, professor, ações como essa e desejando sorte aí à frente do Plano Nacional do Livro da Leitura, a Fundação Editora Unesp, para que possamos resgatar esse hábito da leitura, esse gosto e esse interesse que é tão fundamental para garantir a democratização, a cultura e a cidadania de todos os nossos brasileiros. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim espero que possamos em breve dizer que estamos no rumo certo com a lei do plano. Muito obrigada, professor. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais sobre o Plano Nacional do Livro e da Leitura, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.